Convidamos Maximiliano Martinhão, do Ministério das Comunicações, para nos falar um pouco sobre o cenário de telecomunicações no Brasil e a importante questão de infraestrutura e conectividade. Bem-vindo, Maximiliano. Tem um sem fio se você quiser. Ah, bom. Ok. Maravilha. Bem, boa tarde, senhoras e senhores. É uma satisfação estar aqui. Queria agradecer o convite aí dos organizadores, estar presente. Acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, que eu tinha para falar, acho que a introdução já falou, né? Eu não tenho ambição de falar sobre educação. Eu não tenho essa capacidade. Eu estou aqui mais para falar do ponto de vista de infraestrutura de comunicação e como isso pode contribuir para o desenvolvimento da educação no país. A gente, no Ministério das Comunicações, nós entendemos a infraestrutura de telecomunicações como uma estrutura estratégica para o desenvolvimento do país, transversal a diferentes setores de prestação de serviços públicos, a diferentes setores da economia brasileira e mais importante para o desenvolvimento do país, né? Também na questão da educação, acho que a única coisa que eu posso falar é que minha grande experiência é que eu fui aluno, né? Essa foi a experiência. E a segunda grande experiência é que eu sou filho de professor, né? Fora isso, né? Fora isso, eu não posso ousar mais do que falar da minha experiência própria enfim, da experiência de ter convivido com uma mãe professora que foi de aluno, de pai de aluno e de neto de aluno, né? E que tinha uma característica de relacionamento muito próximo com seus alunos, né? E eu acho que, dentro dessa temática que a gente está falando hoje, acho que o grande pulo do gato que a gente pode ter com a tecnologia é aproximar a escola do aluno, não só no ambiente escolar. A gente pode aproximar a educação do aluno durante a sua vida diária. Eu preparei alguns pontos para falar aqui, né? Então, pretendo falar aí rapidamente sobre a internet nos próximos anos, a infraestrutura de telecomunicações, falar um pouco do que nós temos trabalhado para melhorar a infraestrutura de telecomunicações na educação básica, quais desafios que a gente vê e, enfim, uma mensagem final um pouco dessa nossa experiência, né? Um primeiro aspecto que gostaria de destacar, né, é a população usuária de internet no Brasil. Ela vem crescendo de maneira muito rápida. O brasileiro ele adere à tecnologia de maneira muito rápida. É bem verdade que nós temos muito para fazer ainda, mas o Brasil hoje, mais da metade da sua população hoje acessa a internet, e a nossa ambição é que a gente chegue como meta que nós tínhamos no Programa Nacional de Banda Larga, é chegar a 70% dos domicílios brasileiros com acesso à internet ainda esse ano. Nos dados essa era a meta que a gente colocou no PPA. Nos dados do IBGE de 2013, nós chegamos a quase 31 milhões de domicílios brasileiros com acesso à internet. A gente considerando aí o Brasil tendo um pouco mais aí de 60 milhões de domicílios, a gente acredita que a gente vai conseguir chegar a essa meta que a gente colocou dentro do Programa Nacional de Banda Larga. Mas, em termos de população, nós já temos aí mais de 58% da população com acesso à internet, e nós temos que... Eu sempre gosto de fazer comparação com aqueles países, né, com que o Brasil concorre pela busca de investimentos, pela atração de investimentos, né? Então, se a gente olhar nessa curva que eu coloquei aí, a gente tem bastante coisa por fazer ainda para estar no mesmo patamar daqueles países, né? A boa notícia foi que o surgimento do smartphone
criou uma revolução no desenvolvimento da banda larga e do acesso à internet no país. Quando o Programa Nacional de Banda Larga foi criado em 2010, a tradição do acesso à internet no Brasil era via laptop e via o desktop. A gente não tinha ainda essa visão da pessoa acessando a internet por meio do smartphone. E aí o que se pensou quando se criou o Programa Nacional de Banda Larga foi meta para levar a banda larga até os domicílios. No meio do caminho veio a revolução móvel. E aí eu só coloquei os dados aí de 2012 a 2014 para vocês terem uma ideia. Entre 2012 e 2014, quase 200 milhões de smartphones foram introduzidos no Brasil. A gente, em 2012, nós, no Ministério das Comunicações, a gente começou a perceber essa dinâmica e a gente, coincidentemente, teve um levantamento do Instituto Data Popular, que perguntou para as comunidades quais eram, em termos tecnológicos, qual era a demanda da população que vivia nas comunidades. E a resposta foi tablet, smartphone e laptop. Se a gente olha isso, o que isso traduz é que essas pessoas querem mobilidade. Já isso lá em 2012, as comunidades já indicavam isso. Olha, eu quero mobilidade. Eu não quero estar preso numa lan house, eu não quero estar preso dentro de um quarto, não quero estar com acesso à internet, acesso à banda larga, onde quer que eu esteja. E aí, dada essa constatação, dentro do Ministério das Comunicações, a gente discutiu o que a gente poderia fazer para acelerar a introdução do smartphone pela população brasileira. E o que nós fizemos foi incluir o smartphone na Lei do Bem. Nós incluímos o smartphone na Lei do Bem e tiramos a incidência da PIS e do COFINS nos smartphones. Mas a gente teve alguns cuidados. O primeiro cuidado que a gente teve foi falar assim, qual é o smartphone que nós queremos? A gente vai estimular que a população compre um smartphone de baixa qualidade e aí tem uma experiência ruim de acesso à internet. Então, a gente trabalhou com a indústria na definição de um padrão técnico que permitisse a população ter uma boa qualidade de serviço. Essa foi a primeira preocupação que tivemos. A segunda preocupação que tivemos foi estabelecer um patamar de preço, para criar um efeito regulatório. Se houvesse smartphones que custassem mais que aquele determinado preço, a própria indústria cuidaria de tentar reduzir seus custos, suas margens, para chegar ao preço da desoneração, dentro do processo de competição que há na indústria. E o que aconteceu foi que, quando criamos essa medida, nós tínhamos expectativa de que, em 2014, do total de celulares comercializados por ano no Brasil, que é em torno de 60, 70 milhões de celulares que são comercializados no Brasil, nós tínhamos expectativa que, em 2014, metade dos celulares seriam smartphones, enquanto a outra metade ainda seria feature phones. Isso já seria um avanço, porque, na época da medida, a relação era de 20-80. De cada 10 celulares que eram comercializados no Brasil, apenas 2 eram smartphones e os outros 8 eram feature phones. O que aconteceu é que houve realmente uma adesão muito grande da população pela questão de preço e pela questão de funcionalidade ao smartphone, e, em 2014, a relação foi de 8-2. Então, de cada 10, 8 celulares comercializados eram smartphones e apenas 2 eram feature phones. Um outro trabalho que a gente tem feito no Ministério das Comunicações, e já é um trabalho que não é desse último mandato, é anterior até o último mandato da presidenta Dilma, vem da época do segundo mandato do presidente Lula, é a conexão das escolas com banda larga. Quando esse programa começou, nós tínhamos expectativas
de conectar no Brasil 55 mil escolas urbanas. Hoje, é um contingente a ser atingido de quase 70 mil escolas urbanas a serem conectadas. Dessas, nós temos em torno de 60 mil que estão conectadas, escolas urbanas, né? E se a gente for olhar a velocidade, a tecnologia, nós temos aí conexões de 2 megabits, de 1 megabits, conexões de 5 megabits, uma minoria. Em termos de tecnologia, a conexão é principalmente fixa, né, por meio do ADSL, que usando a rede de telefonia. Em segundo lugar, o 3G, né? Depois, comunicação por satélite, principalmente naquelas escolas que estão em cidades que são da região norte do país, né? E linhas privadas, um menor número, né? Agora, qual é o desafio aqui, né? Se a gente já conseguiu superar o desafio da conectividade, o desafio agora é trabalhar na velocidade, melhorar a velocidade de conexão dessas escolas. Então, esse é o desafio que nós temos para frente. Outra coisa que fizemos, e aí já foi no mandato da presidenta Dilma, só uma pergunta de cerimonial, já acabou o tempo já? Meu Deus do céu. Tá bom, vou acelerar aqui. Desculpa, gente. Então, eu vinha falando, né? Então, o que fizemos, a gente começou um trabalho de conexão de escolas urbanas, né? Mas nós temos um contingente da ordem de 80 mil escolas rurais no país, que os desafios são ainda maiores, né? Desafios não só do ponto de vista de infraestrutura, mas também pedagógicos, de fornecimento de conteúdos na escola, são ainda maiores do que a banda larga urbana, né, da escola urbana. E o que fizemos foi, em 2012, quando fizemos na Anatel, na Agência Nacional de Telecomunicações, fizemos o leilão da tecnologia de 4G, nós colocamos nas operadoras uma obrigação de ofertar... antes disso, essas conexões que foram colocadas nas escolas urbanas foram compromissos das operadoras junto ao governo federal. Então, o governo federal não paga nada por essas conexões. Foi uma troca de obrigações que foram feitas com os concessionários de telecomunicações. E, agora, no leilão do 4G, fizemos isso com as operadoras móveis. Então, as operadoras móveis assumiram o compromisso de conectar todas as escolas rurais até dezembro desse ano. Agora, o que significa isso? Significa umas 80 mil escolas rurais que existem no país? Significa isso. Agora, o quando, né, vai depender muito da disponibilidade de infraestrutura. O que nós sabemos hoje? Que dessas 80 mil escolas rurais que existem, em torno da metade está preparada para receber tecnologia. Tem um laboratório, tem um computador na escola, a infraestrutura de energia elétrica está disponível, né? E essa é a meta que a gente vem trabalhando para terminar as conexões ainda esse ano, que é a meta que foi colocada no edital do leilão do 4G. Então, a gente deve, além das mais de 60 mil escolas urbanas, ainda esse ano, a gente deve concluir a conexão de quase 40 mil escolas rurais com conexão à banda larga, né? Vou acelerar aqui, né? E aí, no desafio da velocidade que eu mencionei, a gente vem trabalhando dentro do governo para lançar o banda larga na escola, o banda larga para todos, né? O banda larga para todos tem como meta principal aumentar a velocidade média da conexão da banda larga no país. Hoje a gente tem a banda larga fixa. Hoje a gente tem a banda larga fixa no país tem uma conexão média de 5,5 megabits por segundo. A nossa meta que a gente está se colocando é de chegar com essa velocidade média em 25 megabits por segundo em 2018, né? E como faremos isso? Um grande incentivo à implantação de infraestrutura de fibras óticas nas cidades brasileiras e fibra ótica chegando até a localidade sede dos municípios brasileiros, para que a gente tenha realmente capacidade para entregar isso para a população, né? E, fazendo isso, a gente pretende melhorar os serviços de governo eletrônico, de saúde e também de educação, né? Eu tinha uma série de coisas para falar, mas a gente pode deixar para depois. Mas eu acho que a gente está diante de uma oportunidade, né? A gente está diante de uma grande oportunidade aqui, né? O telefone móvel inteligente está na mão das pessoas, né? A gente pode usar isso para melhorar a experiência educacional, né? Na minha
falar assim, na minha ignorância como educador, né, só fui aluno, não fui professor, né, eu não sei se a gente consegue substituir. Tem muita gente que acredita nisso. Ah, não, a gente vai conseguir substituir com a tecnologia móvel, né, ter a mesma experiência que eu não consigo ter, chegar a essa afirmação. Mas eu tenho, sim, convicção que a gente pode enriquecer. Eu estava pensando sobre esse assunto, né? Na escola a gente costuma falar assim, ah, não, esse aluno é um autodidata. Ele aprende, vai na biblioteca da escola, ele aprende, ele sozinho ele domina os assuntos, né? Ele consegue absorver o conhecimento. Eu não sei se isso seria possível, a gente pensar num mobile didata, alguém que vai ficar, né, com um smartphone e, a partir do smartphone, vai conseguir, ou de um tablet, aprender tudo, né? Mas, com certeza, eu acredito que o smartphone, né, e o tablet ele pode complementar a experiência de ensino, enriquecer a experiência de ensino, né? Então, a gente deve analisar essa possibilidade de educação móvel como uma ferramenta para melhorar e complementar o desempenho escolar. A gente tem algumas experiências... Já estou sabendo, moça. Já estou sabendo. Desculpa. Tá. A gente tem algumas experiências de cidades inteligentes no país, né? Então, uma delas, né, tem um cuidado, por exemplo, a gente fala assim, olha, como é que a mobilidade pode melhorar a vida do aluno, né? A gente tem muito transporte escolar, né? E o transporte escolar, que é oferecido pelo órgão público, né, ele oferece um risco para o aluno, né? Então, tem experiência de cidade inteligente que monitora o transporte escolar da casa do aluno até a escola, para saber se está tudo bem com o aluno, né? Cuida do aluno, né? Tem experiência de que o seu aluno chegou na escola. Chegou na escola, avisa o pai, seu filho está na escola. Então, você pode melhorar a experiência e aproximar os pais da atividade escolar e, enfim, enriquecer, acho que, a atividade da aula. Acho que isso é bem tranquilo, né? De você, no momento da elaboração do material, tá passando sua didática, complementar com uma informação, buscar uma informação na internet, isso é bastante bacana, né? Tem uma experiência em São Paulo, em Águas de São Pedro, numa escola. Quem puder ir, tiver a oportunidade de ir em Águas de São Pedro, tem uma experiência muito bacana de como a tecnologia pode enriquecer a atividade escolar, a atividade de ensino, né? Eu vou passar os dados. Esse ano, todo ano acontece em Barcelona o maior evento de comunicações móveis no mundo, né, que é o Fórum Global do GSMA, né? Esse ano o Brasil foi contemplado com 2 premiações. Uma delas foi pelas políticas elaboradas pelo Ministério das Comunicações para o desenvolvimento da tecnologia móvel. Eu não quero falar disso, fazer autoelogio, só citar, né? Mas a outra foi de uma startup brasileira, chamada EduMob. É uma startup brasileira que ela só faz serviço de ensino por meio do telefone celular. E aí ele tem um conjunto de iniciativas lá, de bem-estar, de lazer, de preparação para concurso, né, orientações de negócios, né, educação e cultura, conteúdo para o público feminino, formação de professores, conteúdo de tecnologia, né? E tem um videozinho bem interessante dele, se puder passar, né? Parou. É sempre assim. Bem, gente, vamos adiantar aqui. Então, acho que, para sintetizar a minha apresentação, existe essa oportunidade, né? A tecnologia está aí, a tecnologia móvel é mais uma possibilidade de melhorar a atividade de educação. Acho que o fundamental é a gente promover essa integração entre as TICs e as práticas pedagógicas como elemento essencial
para ensino e para aprendizagem. Acho que é isso que a gente tem que buscar no Ministério das Comunicações, é o que nós temos procurado fazer. Muito obrigado pela atenção. Organização, desculpe pelo prazo.